Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos o bispo São Josafá, que nasceu na Ucrânia em 1580 e viveu uma vida incansável em busca de duas coisas. Primeiro, a unidade da igreja. E, em segundo lugar, confirmar seu rebanho na fé. Por causa disso mesmo foi perseguido e morreu Marte por causa da perseguição do governo da então Rússia. A coisa é antiga, né? Desde 1500 e uns quebrados, 1600, essa divergência entre o povo russo e o povo ucraniano. E a sua vida de fé fez com que ele não hesitasse em momento algum de dar a sua vida pelo próprio Cristo. É isso, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos constantemente pedir a Deus. Uma fé, não uma fé humana, mas uma fé divina. Uma fé carismática. Não no sentido da renovação carismática, mas uma fé que é carisma, que é dom do Espírito Santo. A fé humana é esta fé banal que todos nós temos e que nos faz acreditar, por exemplo, de que o ônibus vai chegar no seu ponto, de que você vai acordar amanhã. Mas a fé carismática, a fé divina, ultrapassa o limite da barreira humana, porque ela faz nos depender totalmente de Deus. É por isso que Jesus pergunta no Evangelho: quando o Filho do Homem vier, será que ele ainda vai encontrar fé sobre a terra? Ora, meus irmãos e irmãs, como a fé tem se tornado um elemento de luxo, inclusive dentro da igreja. Nós confiamos mais nos nossos projetos pastorais, na força da nossa razão, do nosso intelecto, das virtudes que temos, do planejamento que fazemos para o ano, do que realmente na graça de Deus. E isso vai fazendo com que dentro de nós substituamos o que é essencial por aquilo que é secundário. O que é essencial para nós cristãos, senão a presença de Jesus e cada vez mais uma dependência dele? Mas nós preferimos colocar no lugar tantas coisas nossas, né? Nossos planejamentos, nossos trabalhos, nossas preocupações. Às vezes nós temos uma vida tão organizada no sentido humano da palavra, tão planejada, que não sobra nem espaço para o Espírito Santo. Aí Jesus nos mostra algo: sem a fé, meus irmãos e irmãs, nós não conseguimos ter essa insistência da viúva. Porque só a fé faz com que a gente compareça à presença de Deus todos os dias
e mais de uma vez por dia, e mais de uma vez por hora. Só a fé faz com que a gente fique na porta do Senhor insistentemente, seja para pedir, seja para agradecer, seja simplesmente para fazer companhia. Mas não é o que nós observamos. Nós já não cremos mais em Jesus, tal como Jesus é. Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, Deus de amor. Quando nós não cremos nele com toda a confiança, nós não rezamos. Nós não precisamos mais da oração. Para orar, meus irmãos e irmãs, nós precisamos da fé. A fé faz com que o nosso coração abandone tudo aquilo que os nossos olhos e que a nossa razão não consegue, ou melhor, consegue ver, consegue abraçar, para ir além, para ver aquilo que só o coração consegue ver, o Deus ao qual nós servimos. Se não temos fé, na primeira adversidade ou na primeira contrariedade, e aqui eu quero usar contrariedade, não no sentido coloquial, que às vezes nós entendemos, mas como um contraponto que Deus nos faz, porque Deus não é aquele que atende tudo que pedimos, graças a Deus. Porque senão nós já teríamos cada atrocidade nesse mundo, já tinha gente virando unicórnio por aí. Porque são tantos pedidos estranhos que são feitos na nossa oração, né? Graças a Deus Ele não escuta tudo que pedimos. Aliás, escuta tudo que pedimos, mas não dá tudo que pedimos. Tal como um pai, né? Um pai que realmente ama o filho não pode dar tudo que o filho pede. Até para ensinar o filho a lidar com as dificuldades da vida, porque se o pai dá tudo que o filho pede na infância, o filho não está pronto para a vida adulta. Porque ele não aprende aquilo que é essencial, que nós precisamos, no contraditório, naquilo que contraria a nossa vontade, amadurecer, crescer. Se nós amamos, nós não damos de fato o que o outro quer, mas quem ama dá o que o outro precisa, dá o que o outro tem necessidade. É muito mais fácil eu dar para o outro aquilo que ele quer, porque exige menos de mim. É muito simples, né? Se a Luzia me pede um bolo, eu simplesmente dou o bolo para a Luzia. Eu não tive o esforço de olhar com atenção para a Luzia, de perceber quem é a Luzia, de reconhecer a necessidade dela. Simplesmente me livrei da Luzia dando aquilo que ela queria para não me importunar. Mas se nós de fato amamos alguém, aí nós vamos debruçar com mais atenção e perceber, a Luzia está me pedindo um bolo, mas não é o bolo que ela precisa do alimento. E um bolo não vai suprir sua necessidade de alimento. Aí vou correr atrás, por exemplo, de uma cesta básica, ou de oportunidades para que ela consiga ganhar o alimento necessário, não só para aquele dia, mas para o mês, para o resto da vida. Só consegue dar o que o outro necessita quem é capaz de amar. É por isso que Jesus nos recorda no Evangelho que esse Deus nos fará justiça, isso é, dará o que nós necessitamos, porque Ele é amor. E sem a fé, meus irmãos e irmãs, nós começamos a ver a Deus como um objeto nosso. E nos revoltamos contra Ele. Principalmente quando Ele contraria a nossa vontade. De querer ser grande, de querer ser rico, de querer uma cura, de querer um milagre, de querer uma pessoa eternamente ao nosso lado. E não percebemos que o essencial Ele sempre nos concede. Porque só uma coisa é o necessário. Disse Jesus isso para Marta. Só uma coisa é necessário. Maria escolheu a melhor parte. E isso não será tirado. O único necessário na nossa vida, meus irmãos e irmãs, é o Senhor. O único necessário na medida certa para as minhas necessidades, para a sua necessidade, é Jesus. Só Ele nós precisamos, só dele nós dependemos. Aí nasce uma necessidade cada vez mais, que é fruto do amor, que é fruto da intimidade, que é fruto de um coração para coração, de mais do que estar diante dele para pedir,
estar diante dele por gratuidade. Vocês já viram quando nós amamos alguém? O quanto mais nós estamos perto dessa pessoa, mais nós queremos estar perto dela. Quanto mais tempo nós passamos juntos, parece que o tempo é pouco e o tempo nunca que é o suficiente. Falo disso, por exemplo, ao olhar minha relação às vezes com minha mãe. O tempo passa tão rápido quando estou na casa dela. E ainda estando lá, temos tantos afazeres, tantas coisas para fazer, né? Seja da família, seja ainda do santuário, que a gente fica assim, puxa vida, passou tão rápido, não deu nem para aproveitar. O que é isso senão o amor? Se nós tivermos fé, o fruto final da fé é a caridade. Nós aprendemos isso, ou deveríamos ter aprendido isso na nossa catequese. A fé renova a esperança, e a esperança faz com que floresça o mais belo fruto da fé, o amor. E não um amor sentimento, mas o amor caridade, um amor perfeito, que não espera nada do outro, que não é simplesmente fruto de um apego, mas que é um amor gratuito, generoso. Se nós vivermos da fé, nós vamos crescer na caridade para com Jesus. Aí sim, aí nós vamos ser pior do que essa viúva, porque nós não vamos largar do pé de Jesus. Do acordar, antes mesmo de abrir os nossos olhos direito, né? Nós já vamos querer estar na presença dele. Ao dormir, nós não vamos querer dormir sozinhos, mas nós vamos querer dormir com Jesus na presença dele. Por alimentar, nós vamos querer comer com Jesus. Ao trabalhar, nós vamos querer trabalhar com Jesus. Ao rezar, ou melhor, ao pedir, ao suplicar, nós vamos querer pedir e suplicar a Jesus. Enfim, nós vamos entender que a necessidade do nosso coração não está nas coisas materiais, mas está simplesmente no Senhor. Por isso, nós precisamos fazer esta coisa que para nós é muito contraditória. Porque quando nós vemos esfriar a nossa fé, porque ela esfria muito rápido, basta a gente começar a colocar os pés pelas mãos e viver uma vida no pecado, que a fé morre, ou melhor, a fé se enfraquece. Ou basta a gente começar a entulhar o nosso coração de preocupações legítimas ou mundanas, que aí a fé fica sufocada. Mas a gente renova a nossa fé de uma maneira muito... é um ciclo, né? Muito simples. Nós renovamos a nossa fé com a vida de oração. E rezar é muito simples, meus irmãos. Rezar não é simplesmente repetir palavras. Rezar é conversar com Deus. É ter a coragem de expor para Ele aquilo que mais é latente, aquilo que é mais pujante dentro de nós. É relacionar-se com Deus como um amigo. E quanto mais eu rezo, quanto mais eu falo com Deus, eu vou criando intimidade com Ele, mais a minha fé, carisma, mais o dom da fé é fortalecido dentro de mim. E por isso mesmo, mais necessidade de rezar eu tenho. E vou me santificando neste amor, que não nos aliena. Tem muita gente que pensa assim, se eu começar a rezar demais, eu vou ficar alienado do mundo, eu vou viver como um doido. Sim, talvez sim. Porque o que é sabedoria para este mundo é loucura, é desprezível para Deus. Mas o que é sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Josafá para muitos foi loucos. Josafá para muitos foi louco. Sabe por quê? Porque como é que nós podemos, meus irmãos e irmãs, dar a própria vida se não for por loucura de amor? Quem é que estaria disposto a morrer, realmente morrer, decapitado, se não for por uma loucura? Quem é que está disposto a ficar aguentando encheção de saco, me desculpe falar o verbo tão franco assim, de tantas pessoas como governo, como inclusive dentro da igreja, de fiéis, de paroquianos, sem nada receber em troca, a não ser calúnia e perseguição? Isso é loucura. E Josafá aceitou esta loucura porque soube em quem colocou sua confiança.
Nós não vamos fazer da igreja ser realmente um corpo místico de Cristo se não formos loucos para este mundo, ao ponto de dependermos da oração o tempo todo para sermos só de Jesus e crescermos na intimidade com Jesus. E isso não nos torna cegos para as coisas do mundo. Quanto mais dependentes de Jesus, mais os nossos olhos se abrem para ver o outro como o outro é, para reconhecer as necessidades do mundo. Isso não nos aliena, pelo contrário, nos ensina a viver o tempo presente, sem colocar nossa esperança no que é passageiro, mas confiando sempre mais em Jesus. Termino dizendo aquilo que eu comecei e não concluí. O ciclo da oração é repetitivo, né? Eu rezo para ter fé. E quanto mais fé eu tenho, mais oração eu busco, mais a vida de oração é intensa. É aquilo um pouquinho, o axioma de Santo Agostinho. Eu creio para entender e entendo para crer. Bom, é assim que esta parábola nos ensina hoje. Ensina esta santa insistência de não deixar de comparecer um segundo sequer diante da presença de Deus. Não pelos benefícios, mas simplesmente pela amizade, pelo amor, pela companhia agradável, saciável e ao mesmo tempo gratificante, que é a presença de Jesus. Que a fé, meus irmãos e irmãs, venha como um suplemento para fazer com que os nossos sentidos se dilatem. Aí sim, nós seremos colaboradores da verdade, como São João nos exorta na primeira leitura de hoje. Vejam, eu nem ia dizer disso, mas é necessário. Porque se a gente quer ter um testemunho, a gente precisa de testemunho concreto, né? Nossa cabecinha é muito dura e a nossa inteligência é muito curta. Não estou chamando ninguém de burro, viu? É o próprio Jesus que diz isso. Como sois lentos e sem inteligência para compreender as coisas de Deus. Lá em Lucas 24. Caminho de Emaús, né? Nós somos assim, lentos e sem inteligência para as coisas do alto. Por isso a gente precisa de testemunho, para ver que deu certo na vida de alguém, para motivar a gente a fazer o óbvio. Aqui está o testemunho da comunidade a qual São João escreve. Gaio, quem que era Gaio? Um pagão. Não era um papagaio, né? Brincadeira à parte. Gaio era um pagão, jovem, que se converteu ao Evangelho, apaixonou-se por Jesus e começou a viver uma vida radicalmente santa. Porém, duas coisas começaram a impedir que a comunidade acolhesse Gaio: a falta de fé da comunidade e a cabeça dura da comunidade. Por quê? Olhavam para Gaio e falavam assim: primeiro, nós não podemos acolher Gaio. Ele ainda nem tem tempo de casa. Foi convertido recentemente. Nós não podemos colocar. Até ontem ele era um pagão. Como é que nós já vamos deixar ele participar aqui? Ou então, olhavam para Gaio e diziam assim: não, ele é jovem. Isso é fogo de palha. Vai passar. Deixa ele aí num cantinho qualquer, que quando ele amadurecer, você vai ver que ele vai abandonar isso tudo. Aí entra alguém que realmente amou Jesus. Não significa que não teve limites. Porque a gente vê claramente no evangelho desse rapazinho aqui, que tinha uns mafuazinhos lá, principalmente com Judas, o traidor, né? Nós vemos também que ele ficou com o cotovelo doendo quando Jesus escolheu Pedro. Mas, do grupo dos 12, foi o que mais amou Jesus, senão João. É por isso que ele é chamado de o discípulo amado. Porque insistentemente ele quis crescer na intimidade com Jesus. E foi o único que, porque muito amou Jesus, não abandonou Jesus nem na hora da cruz. Dos 12, foi o único que permaneceu com Jesus até a cruz. Bom, justamente por isso foi o que mais entendeu os mistérios de Deus. Foi dado a ele a revelação, o Apocalipse. Foi dado a ele uma sabedoria que a nenhum dos outros 11 foi dado.
Este entra na história e diz assim: epa, peraí, acolham Gaio. Porque, e mais do que isso, dê tudo o que é necessário para Gaio ser realmente um cristão. Porque assim, vocês vão agir não como os pagãos que não conhecem Jesus, mas como cooperadores da verdade. Porque aí ajudarão o irmão a fortalecer na fé. E não serão para ele um obstáculo. Um obstáculo que fará cada vez mais que ele se sinta excluído da misericórdia e volte para a vida pagã. Às vezes, meus irmãos e irmãs, nós nos comportamos como a comunidade, cheio de preconceitos, cheio de regras humanas, porque não mais vivemos da fé e não mais rezamos. Só a oração alimenta a nossa fé. E só a fé nos dá olhos para ver para além das aparências, ver o coração e pensar como Jesus pensou. Amar como Jesus amou. Vou até pedir a Bárbara para a gente terminar com essa canção tão simples do Padre Zezinho, porque a gente canta isso, né? Aprendemos lá na catequese a história da criancinha que pergunta para o padre: o que é preciso para ser feliz? Só é preciso intimidade com Jesus. Só é preciso vida de oração. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente reza, mais o nosso coração vive da fé. E quanto mais fé nós temos, nós aprendemos. Pode dar o tom, por favor, Bárbara? Quanto mais fé nós temos, nós aprendemos a amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Aprendamos a rezar, para que a fé transforme o nosso coração num coração parecido daquele com quem amamos, com o coração de Jesus. Louvado seja o vivente, nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Porque